Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Este é o programa Vida Abundante pelo canal TV AD Timon. O programa Vida Abundante é idealizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Timon, que tem como pastor-presidente o pastor Euvaldo Pereira de Sá. É uma satisfação estar juntamente com você nesta manhã tão abençoada, com uma programação recheada de novidades, abençoando você, sua vida e a sua família. E hoje, no nosso programa de entrevista, nós receberemos o professor Jorge Rios e também a minha companheira aqui de programação, a irmã Lindinalva, em uma entrevista em homenagem ao Dia do Professor. Trazemos agora uma reflexão de vida com base na palavra de Deus, através do profeta Jeremias, que diz: Eu sei os planos que tenho a vosso respeito, são planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa é uma palavra da parte de Deus para nós, dizendo que Ele tem o melhor para as nossas vidas. E Jesus corroborou com essa palavra quando Ele disse: Qual é o pai que o filho lhe pedindo um pão vai lhe dar uma pedra? Qual é o pai que o filho lhe pedindo um peixe vai lhe dar uma serpente? E Ele conclui dizendo: Vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, imagine o vosso Pai Celestial. E é o nosso Pai Celestial quem cuida de nós, que tem o melhor para nossas vidas. Nós precisamos estar cada dia confiando no Senhor, entregando cada vez mais a nossa vida e nos aproximando dEle, porque nós precisamos confiar que Ele tem o melhor para nós e para a nossa família. E agora no bloco seguinte você confere um clipe musical. Também em seguida a entrevista com os nossos convidados especiais. Jacó partiu de Beceba para Harã, inquieto, preocupado, sem saber o que lhe esperaria lá do outro lado. A Bíblia diz que no meio do caminho ele parou em um lugar que se chamava Luz. Pegou uma pedra, fez como um travesseiro. Quando ele começa a dormir, ele sonhou. Ele viu uma escada no sonho. Os anjos do Senhor subiam e desciam, e Deus apareceu em cima da escada e disse para Jacó, irmã Eliana: Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, Jacó. Não te deixarei, não te abandonarei até que eu haja cumprido o que eu tenho te dito. Talvez você pense que está só, mas Deus está contigo. Deus está contigo. Oh, glória a Deus. Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. Oh, aleluia! Não abandones meu amparo. Eu sou o Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Aleluia. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar. E ao teu lado para te guiar. Aleluia. Pelos temores abatido, talvez sejas assim, e pelas setas ferido, eu também com carinho lá do fundo te busquei.
para ti guiar. Oh, aleluia. Ele está contigo. Levante a tua cabeça, te tranquiliza, porque Ele é o teu Deus. Nessa semana, nós comemoramos o Dia do Professor, que é esse profissional de grande relevância para a nossa sociedade, que participa da formação de novos cidadãos. E em comemoração, nós recebemos aqui o professor Jorge Rios e a professora Lindinova, que também é aqui a minha companheira de apresentação do programa Vida Abundante. A paz do Senhor, sejam bem-vindos. A paz do Senhor, é um prazer estar aqui convosco e a gente vai ficar nesse bate-papo aqui, com certeza vai sair muita coisa boa. Olá, paz do Senhor a todos. Vamos juntos falar sobre esse profissional que está para a formação de novas pessoas, de novas mentes e que é fundamental na nossa sociedade. Muito bem, o professor Jorge Rios, ele é formado em Letras Português, também é o superintendente geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Timor, e a irmã Lindinova, também formada na mesma área, na mesma instituição, não é isso, irmã Lindinova? Tem a especialização em Gestão e Supervisão Educacional e atua como professora de Língua Portuguesa e Literatura do Ensino Médio. Nós vamos começar com o professor Jorge Rios. Nos fale um pouco sobre o que lhe motivou a escolher essa carreira de educador. Bem, desde cedo, da minha infância, que a gente já tinha um apego com crianças. Eu fui crescendo e aproximadamente meus 12, 14 anos, eu falei para minha mãe. Eu disse: mãe, eu tenho muito desejo, se eu tiver a oportunidade de trabalhar, eu queria, eu até falei brincando assim, eu queria ser uma pessoa que tivesse dinheiro para montar uma creche, que eu queria trabalhar com criança. Ela guardou isso na memória, sempre ela fala isso. E eu acho que uma das coisas que me motivou foi exatamente esse apego, esse amor que fui desenvolvendo pelas crianças, de vê-las e querer ajudar. Isso me motivou bastante. Muito bem. E você, irmã Lindinova, o que lhe motivou a escolher essa carreira como educadora? Desde cedo, as brincadeiras já eram de escolinha. E a minha mãe, apesar de não ter a formação, ela era uma educadora. E eu herdei isso. E no final, ao crescer, fui fazer o magistério, até porque era a única área que havia na minha cidade. E assim, depois foi que eu consegui cursar faculdade, ter essa formação e atuar. E é gratificante a profissão. A gente vai seguindo e vai se adaptando e dá tudo certo. Eu acredito até que as mães de antigamente eram mais educadoras, porque elas tinham pouco recurso. Eu lembro da minha mãe, e minha mãe nunca aprendeu a ler, ela sabe apenas escrever o nome. Mas ela colocava a gente para fazer as tarefas e ela mesma fazia o recorte, né, daquilo que era necessário para a gente fazer a colagem, para levar os trabalhos. Ela nos ajudava bastante. Eu acredito que a sua também fazia a mesma coisa. E isso foi desenvolvendo na gente aquela sensação de professor que está querendo fazer as coisas, fazendo corte, colagem, essas coisas todas. E isso motivou a gente. Né? Sempre ali proativo, né? De fato, eu me lembro na minha infância as brincadeiras de professor e aluno eram bem frequentes, né? E no contexto cristão, como o senhor enxerga o papel do professor na formação do caráter e na fé dos alunos? No contexto cristão, essa formação ela é muito importante porque ela traz a base, né? Essa outra parte da educação cristã ela é importante porque ela vai trazer um balizamento, ela vai trazer um rumo, um norte, e nós estamos vivendo muito isso hoje. Essa questão de a falta da educação cristã, ela faz com que haja um desequilíbrio nas pessoas, e principalmente no aluno. Então, essa educação cristã ela é importante porque ela visa estabilizar ou estabelecer um equilíbrio para que a pessoa possa seguir. Na nossa igreja, nós temos a Escola Bíblica Dominical, que inclusive
surge do departamento da Escola Bíblica Dominical, onde o senhor é o superintendente geral. E aos domingos nós temos ali todos os membros congregados, desde o mais novo até o ancião, em uma classe aprendendo algo a respeito da Bíblia. O senhor vê que isso também faz parte dessa formação? A igreja entra com essa parte educacional para auxiliar também nessa formação de caráter e fé? Sim, a igreja ela entra com essa parcela de contribuição, porque se não houver essa parte educação cristã, vai ficar faltando um pedaço dentro do aluno nosso, principalmente da educação da escola bíblica dominical. Você falou uma coisa interessante aí, que todos, né, da igreja participem. Eu gostaria que todos participassem, mas nem todos participam, né? Bom seria que todos participassem, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. Mas é uma pena que só uma parcela bem reduzida, eu diria, jogando aqui um percentual, 50% talvez, do público da igreja participa da escola dominical. E aí nós temos uma defasagem, né, de público que existe, de membros que existem na igreja e daqueles que frequentam a escola bíblica dominical. E nosso trabalho aqui na escola dominical é fazer com que esse número seja acrescido, seja aumentado, porque a gente entende que é importantíssimo, é fundamental que cada um, seja criança, seja adulto ou jovem, é necessário que haja essa educação cristã para que ele tenha base dentro dessa visão, né, de mundo. Então, convém ressaltar também que nós temos na escola secular, em média, 30 aulas por semana. E a escola bíblica dominical tem muito menos tempo, apenas 1 hora e meia. No máximo. E é importante que aproveitemos esse tempo, uma vez que ele já é reduzido, mas que seja trabalhado com qualidade, com assiduidade, com responsabilidade, para que os nossos alunos tenham essa formação cristã realmente de acordo com a palavra de Deus e possa até, no meio secular, ele se posicionar conforme os valores bíblicos cristãos necessários para a nossa vida com Cristo. Interessante também, irmã Lidinalva, é que dentro da escola bíblica dominical, o professor das classes, ele também é uma pessoa que está ali numa parada de conhecimento, de técnicas pedagógicas, aliada à fé, para poder levar esse conhecimento aos alunos, não é isso? E esse conhecimento, o aperfeiçoamento é muito importante. Como que a senhora vê esse aperfeiçoamento do profissional, das técnicas em si para esse ensino? Então, nós podemos considerar o meio secular. Tem as formações frequentes necessárias, até mesmo para acompanhar os avanços, as técnicas que estão aí à disposição para serem aplicadas. E no meio cristão, nós temos no Maranhão, por exemplo, a SEC, que é a Secretaria de Educação Cristã, que tem organizado um trabalho muito edificante com as vidas. E em Timon nós temos a Superintendência Geral, que tem várias vezes no ano, tem as formações, tem os encontros, em que os professores são treinados para atuarem melhor na sala de aula na escola bíblica dominical. É uma espécie de capacitação, né? Exatamente. Irmã Lidinalva, lá no secular, quais são os principais desafios que você tem encontrado no seu dia a dia ao lecionar para esses jovens, né? Já estão ali no ensino médio, já estão próximos à maioridade. Quais são os desafios que a senhora tem encontrado? Os desafios, eles começam com a falta da valorização profissional, com baixos salários, mas a gente vai se capacitando, vai adquirindo meios de melhorar aquele salário com as gratificações de acordo com a formação. E no decorrer do trabalho tem os desafios de classes superlotadas, de falta de material, de apoio. E é um desafio porque nós temos que buscar criar situações em que a aprendizagem realmente aconteça. Porque o professor, a professora se sente realizada ao ver que o aluno conseguiu assimilar aquele conteúdo que é necessário para a vida dele, na vida secular, na vida social, e quando ele consegue aprender a realização.
mas é exatamente buscando técnicas, buscando meios, buscando recursos. Às vezes temos que insistir em obter realmente uma condição de trabalho adequada para ter uma formação também a contento. Hoje vocês também têm muitos desafios, como TEA, TDAH, dislexia, tem sido algo muito presente nas salas de aula e que, assim, também eu vejo como um desafio, pois todos têm procurado ali se capacitar, enfrentar essa situação de forma que venha ajudar o aluno a alcançar esse êxito que é o aprendizado final. Essas dificuldades têm sido presentes também na sua sala de aula? Nós temos muitos desafios. Os casos são frequentes e a gente observa assim que tem crescido a demanda com pessoas com dificuldade de aprendizagem, com esses distúrbios. E nós temos na escola onde eu trabalho, que é o senador Clodomir Milei, aqui em Chimon, nós temos o AEE, que cuida do apoio educacional para essas pessoas que têm a dificuldade. As mais diferentes dificuldades auditivas, visuais e as questões mentais também. E tem esse apoio, essa formação das pessoas para atuarem com eles. Eles participam do momento em sala de aula e tem um momento nessa sala de apoio para eles realizarem as tarefas com esse acompanhamento dos profissionais. É uma forma de inclusão, então, né? Exatamente. Isso, trazer o aluno para dentro da sala de aula, para que ele tenha ali 100% do aproveitamento. Professor Jorge, nós também temos visto que esses pontos, independente de deficiências, distúrbios psiquiátricos, psicológicos, isso não tem sido barreiras para que muitos tenham alcançado aí grandes cenários. Hoje nós vemos grandes empresários, pesquisadores, cientistas, estudiosos, por exemplo, com TEA, com dislexia. E eu fico fascinada como vocês, professores, conseguem fazer essa inclusão e participar também dessa grande conquista. Qual o sentimento de realização que vocês têm em relação a pegar esse aluno ali na sala de aula com uma fragilidade, mas o senhor consegue caminhar com ele até chegar ao pódio? O sentimento é de missão cumprida, o sentimento é de alegria, é um sentimento que a gente costuma dizer que não tem dinheiro que pague. Eu mesmo, na congregação que nós estamos, nós temos um exemplo, não vou falar nome, nós temos um exemplo de uma criança, de mais de uma, que quando nós chegamos, eles eram assim, arredios demais, como a gente diz, travessos, né? E não obedeciam, não ouviam. A gente tentava falar, mas foi com carinho que a gente foi tratando, abraçando, foi orando por eles, foi trazendo uma mensagem diferente, um gesto diferente, né? E hoje, por exemplo, quando a gente chega na congregação, antes eles simplesmente ignoravam a gente. E hoje, quando a gente chega, eles já estão de braços abertos, correndo para nos abraçar. E essa sensação é que nos motiva a continuar trabalhando de forma tal que a gente venha conseguir esses êxitos, né, dentro dessa carreira. Então, para isso, nós também temos colocado diante dos nossos professores da Escola Bíblica Dominical, sempre no começo do ano, a jornada pedagógica. A gente tem sempre colocado, vamos dizer assim, pessoas capacitadas para trazer algo dentro dessa área para tentar amenizar a situação das congregações, no caso da Escola Bíblica Dominical. Então, ainda não atingimos um percentual, vamos dizer assim, satisfatório, por conta mesmo de estrutura, que a gente tem uma pouca estrutura, mas a gente tem tentado colocar pelo menos alguma coisa para que os professores possam se estruturar dentro das suas classes de escola bíblica dominical. É semana pedagógica, é conferência de escola bíblica dominical. Então, as várias congregações estão trabalhando isso também de forma independente, porque a gente dá liberdade para que eles trabalhem também essas questões. Então, a gente traz psicólogos, a gente traz pessoas renomadas para poder trazerem estudos, para a gente poder ter, assim, pelo menos uma base para que a gente siga fazendo esse trabalho. Bom, perfeito.
Então, ao longo dos anos, a gente consegue observar também que a abordagem do dia a dia mudou, né, irmão Dinaldo? Com certeza, hoje as técnicas, a teoria, não é ofertada para os alunos com a mesma técnica de 20, 15 anos atrás. Se vê a necessidade de sempre melhorar. Quais foram as principais mudanças que a senhora conseguiu observar no seu dia a dia ao longo dos anos? Nós temos observado que, desde o giz de gesso ao pincel para acrílico, houve um avanço bem significativo. Muitos hoje só, me interrompendo, perdão, até mesmo tablet, né? Não tem mais Exatamente. Os projetores. Nós começamos exatamente com quadro de giz, com mimeógrafo, Flanelógrafo. flanelógrafos, cartaz de prega. E os avanços foram acontecendo e a gente precisando se adaptar. E fomos nos adaptando e tentando levar o ensino de forma mais adequada para aquela época. Porque com 30 anos de trabalho, a gente passa por diferentes gerações. A gente acredita que é dessa maneira. E em cada tempo, a gente tem uma maneira de tratar. Agora, o que foi decisivo para melhorarmos a nossa prática foi a pandemia, que nos obrigou a irmos para as tecnologias, para aula remota. E aí tivemos esse grande desafio. E desde então, eu acho que facilitou mais, a meu ver, melhorou bastante a nossa atuação. Nós aprendemos a usar as diferentes tecnologias e chegar melhor ao aluno. E nós temos muito ainda a avançar, porque é impressionante como a tecnologia avança e às vezes a gente vai ficando para trás se não estiver bem apercebido com relação ao que está acontecendo no mundo. E é o desafio também de continuar avançando e acompanhando essa modernidade. Eu, com certeza, tem algo muito marcante aí na trajetória profissional de vocês relacionado à fé. E eu gostaria que vocês compartilhassem para nós, neste dia, nesta manhã, algo que foi bem marcante relacionado à fé durante todos esses anos. Eu vou me antecipar aqui a irmã Lidinalva, né? Eu tenho, não é exatamente como, eu vou contar como um testemunho, né? Porque não é propriamente ligado diretamente à educação, sala de aula, não. Foi quando eu já era professor, estava fazendo curso na UEMA, em Caxias, e na oportunidade eu morava no Morada Nova, em Teresina. Para isso, a gente tinha que pegar um ônibus aqui em Timon por volta das 5, 5 e meia, no máximo 6 horas. E nesse dia eu acordei atrasado e tinha que pegar 2 ônibus para chegar em Timon. Eu perdi o horário e fiquei um pouco atormentado, pedindo a Deus. Nesse dia eu não podia chegar atrasado. Eu pedi a Deus para que me desse um jeito. Eu vinha descendo, peguei o ônibus do Morada Nova e desci na rotatória ali próximo ao Albertão, estádio Albertão. E de lá eu tinha que descer até a rotatória da Tapuleta para pegar um outro ônibus para Timon. E aí eu vi que o tempo não ia ser favorável para mim, eu já estava totalmente atrasado. Eu apenas pensei, eu fiz um pedido a Deus só no pensamento. Eu disse: Senhor, dá um jeito de eu chegar a tempo, para que não me atrase tanto. E eu só fiz pensar, eu não abri a boca. E logo em seguida, alguém buzinou num caminhão aqui na retaguarda, buzinando atrás. E eu fiquei assustado, pensando que não era comigo. E ao mesmo tempo, a pessoa insistindo, buzinando, buzinando. Eu lembro muito bem um caminhão amarelo, 1113, que tinha e aí ele fez assim para mim, e eu subi na parte da porta lá. Ele disse: pode entrar. Eu disse: mas como assim? Eu não... Ele disse: não, entre. Aí eu entrei, aí eu perguntei para ele por que ele estava me dando carona. Ele disse: Deus mandou eu dar carona para você. Aí eu disse: mas você não acha que é muito perigoso você dar carona para alguém? Ele disse: olha, quando Deus manda, a gente tem que obedecer. Então, é uma coisa que me marcou bastante, porque eu apenas pensei e Deus imediatamente me respondeu, sem eu abrir a minha boca para falar.
nada, nada, nada. E quando eu conversei com o rapaz motorista, perguntei para onde ele ia. Ele disse que ia para Timon e que ia para a região das cerâmicas, exatamente onde eu queria ir, que era para a rodoviária, para de lá pegar uma van, qualquer coisa e chegar em Caxias. Só que eu perguntei para ele sobre a Bíblia, se ele conhecia, ele disse que era afastado do Evangelho. Aí foi uma brecha para que eu conversasse com ele, desde o local onde ele me deu a carona até a rodoviária em Timon. Viemos conversando e, ao final da conversa, ele disse que ia procurar realmente uma igreja para ouvir a palavra de Deus. Então, isso me marcou bastante. Tenho isso na minha cabeça, sempre que eu lembro de alguma coisa que Deus me respondeu, me vem sempre à cabeça essa questão aí. E tem uma relação com a educação, porque eu estava fazendo curso e me preparando para ser professor, né, melhor qualificado, né? E então isso aconteceu comigo e eu tenho na minha memória isso. Eu gostaria de compartilhar um testemunho. A gente estava estudando em um grupo de estudo e havia as outras equipes estudando também. Aí, de repente, chegou uma pessoa com um texto muito difícil. Aí disseram assim: eu vim até você porque me disseram que você consegue interpretar esse texto. Porque quem lê a Bíblia interpreta qualquer outro texto. A justificativa que elas deram, uma pessoa do grupo disse para me procurar que eu conseguiria interpretar, porque quem lê a Bíblia tem essa facilidade. Aí eu disse: meu Deus, a gente lê a Bíblia não assim para isso, mas ouvir isso, a gente realmente constata que a Bíblia ela abre a nossa mente. E em vez de sermos considerados alienados, como alguém acha, o pessoal o cristão é alienado, que tem uma ideia fixa em tal coisa, na verdade não, a Bíblia ela é libertadora, ela é emancipadora. A linguagem bíblica, ela assim faz com que a nossa mente se abra, se expanda, e a gente entenda assim os outros textos científicos, filosóficos, e assim Deus vai nos dando graça para ter esses momentos também, e a gente agradece a Deus por Ele nos conceder essas oportunidades de mostrar que realmente Deus ele é maior em todos os sentidos, inclusive a sua palavra, que é soberana, é aquela palavra que é apta para discernir pensamentos e intenções, é a palavra de Deus viva e eficaz, e glória a Deus por isso. Eu quero dizer para vocês que vossa profissão é de suma importância. E nós vemos isso não em palavras, mas pela formação da sociedade em si. A sociedade é o que é pela educação, pela formação que cada cidadão tem, desenvolveu ao longo da vida, da sua vida por completo. Eu, com relação à vida educacional, tenho dois momentos muito marcantes em relação ao perfil, ao personagem de professor, quando na quarta série eu não tinha aprendido a dividir. Todos os meus colegas já sabiam a fazer a divisão e eu não consegui. E a professora, com muito amor, passou 2 dias me ensinando até que finalmente eu aprendi. Sempre que eu a vejo, eu tenho muito carinho e recordo isso. E um outro momento foi um momento de luta. Eu estava na faculdade, perdi um parente próximo. E a professora viu que eu não estava bem, era um dia de avaliação. E ela disse: Gisela, você não vai fazer, você vai fazer de segunda chamada, porque você não está bem, você não vai se sair bem, você vai se prejudicar. Então, eu quero agradecer na pessoa de vocês dois, por vocês se dedicarem tanto a essa formação, a essa visão que é holística, essa visão que é tridimensional, que vocês conseguem ver não somente a necessidade do aprender, mas o cuidar ali do pensamento, do psicológico. Vocês que são cristãos em especial, também sempre que possível levar ali Jesus de diversas formas, através do amor, do cuidado, da inclusão, do carinho, de novas didáticas, do dinamismo do dia a dia em si. E eu quero também me dirigir aos nossos amigos que nos assistem, que também exercem essa profissão que é tão brilhante. Que Deus continue abençoando vocês durante toda essa trajetória. Nós falamos aqui de algumas dificuldades, mas que nenhuma delas sejam barreiras para que vocês desistam, mas que sim venham, através dela, romper esses desafios e criar novas didáticas, novas formas de gerar o aprendizado nessas pessoas que tanto precisam e necessitam do conhecimento. E quero também aqui deixar a oportunidade para que vocês deixem uma mensagem aos alunos e professores que estão nos assistindo. Nós podemos começar falando que
Talvez não seja muito atrativo ser professor hoje. O nosso piso nacional para educador é em faixa de 4, 5 mil reais para 40 horas semanais. E às vezes as pessoas não se sentem atraídas e o desafio também é muito grande. Inclusive o desafio de trabalhar antes, durante e depois, preparando o material, aplicando aquele material e depois corrigindo, colocando em sistema. Às vezes não é uma boa chamada, uma boa perspectiva, mas nós temos como melhorar o salário, né, com estudos, com concursos em instituições que pagam melhor, como institutos federais, universidades. E também a formação é muito importante. Uma pós, um professor sem uma pós não existe. Um mestrado, um doutorado, dentro das suas possibilidades, é importante que melhore a sua formação e, consequentemente, vai melhorar o salário. E dizem assim, é um sacerdócio. Não totalmente um sacerdócio, mas quando você fala de trabalhar com amor, com dedicação, é necessário. E a gente insiste nisso, nesse amor, nessa dedicação, e esperando que os frutos venham. E quando a gente encontra os ex-alunos por aí, bem formados, bem educados, a gente fica muito satisfeita. Isso é gratificante e isso ajuda a gente a permanecer e em breve uma aposentadoria com fé em Deus e vai dar tudo certo. Agradecemos aqui pela oportunidade. Eu me coloco como aluno nesse momento e recentemente, agora no dia 6, eu encontrei minha primeira professora, a Vilma, Dona Vilma. Eu quero daqui, como aluno, deixar o meu abraço para ela. Ela foi minha primeira professora aqui no José Sarney, no ano de 1974. Eu tinha 9 anos de idade quando eu comecei a estudar e ela foi minha primeira professora. Eu tenho um carinho muito grande por ela. Tiramos fotos, né, juntos quando nos encontramos. E a minha segunda professora, Dona Irlanda, mora bem aqui na Odilo Costa, foi minha professora no antigo Benjamin Monteiro, que era um anexo aqui do Colégio Bandeirantes. Então, como aluno, eu acredito que o meu recado, e penso assim, é que todos os que são alunos hoje, que possam dedicar um tempo também para o seu professor, que possam respeitar o professor, que possam ter o professor como um amigo, como alguém que pode lhe ajudar, como alguém que pode, durante a sua trajetória, fazer com que a sua vida seja modificada. E o meu recado para os professores, eu deixo sempre que nós sempre comentamos aqui na Escola Bíblica Dominical, Romanos 12, 7. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Essa é a máxima da nossa educação cristã e é esse o recado que eu deixo para alunos e professores. Eu quero agradecer a presença de vocês. A irmã Lindinalva pinta para a gente seguir com a apresentação do programa, mas agradecer a disponibilidade e muitos aprendizados nesta tarde para mim, com certeza para todos que nos acompanharam. Chegamos ao final de mais um programa Vida Abundante. Espero que sua vida tenha sido edificada e que continue acompanhando a nossa programação nas outras edições. Não é, irmã Gisá? É isso mesmo, a gente já fica aqui com saudade, mas próximo sábado nós estaremos juntos. Que você, nessa semana, possa continuar buscando em Deus a sabedoria e vida abundante em Cristo Jesus. Até a próxima. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com você e toda a sua família. Jesus em breve voltará.